Eu vou começar explorando esse contexto da escoliose, tá? Por mais que ela não tenha, é só para trazer assim, o que a gente precisaria olhar para a Thalita, para o treino dela, tá? Então assim, se ela não apresenta alguma alteração específica, eu não preciso bater tão forte nisso. Alguns próprios exercícios, de maneira global, eles acabam sendo eficientes no contexto da postura que ela apresenta e acaba melhorando esse aspecto. Não sei quem perguntou se a Thalita treina ou não treina, mas, né, por exemplo, isso é uma boa dica, que se ela cumprir um programa que a gente vai ajustar hoje, ou sugerir hoje, ela vai ter uma capacidade de ter boas respostas. Ela não tem alterações estruturais muito impactantes, e ela tem uma boa constituição física, né? Então, assim, com certeza, ela estimulando, tomando cuidado e fazer movimentos e estímulos em determinados padrões, consequentemente, ela tem uma resposta muito boa, tá? Para alguns testes de escoliose, eu vou pedir para deixar o braço para cima, aqui assim, ó, os dois braços. Isso. Flexiona os joelhos. Deixa o pé suspenso aqui, ó. Pé suspenso. Isso pode ser 90 graus. Aqui a avaliação seria da rotação lombar. Eu sustento as costelas delas e falo, ó, gira o quadril para um lado, sem ela compensar com o tronco, cai o máximo que der. Isso. E volta para o meio, cai para o outro lado, tá? Eu vejo, ó, se tem muita diferença de um lado para o outro, volta para o meio, tá? Vai para o meio, isso qualitativamente, ó, faz o movimento, eu vejo que não tem, tá? Porque aqui é um teste de rotação lombar. Lembra, da parte côncava da escoliose, a pessoa tende a rotacionar um pouco maior, ou até mesmo do que a gente viu na ficha de avaliação. Deixa eu só relembrar aqui. Isso é importante fazer essas anotações. Que ela tem uma rotação pélvica à direita. Faz o movimento? Então, quando ela leva para o lado... Isso aí é direito ou esquerdo? Pera, pode falar, o que é? Direito. A direita, ó, volta. Ela tenderia a rodar um pouquinho mais que o esquerdo. Cai o esquerdo. Tá? Mas assim, isso fazendo uma referência do estático com o dinâmico. Mas ela estava ok nessa condição. Tá? Na lombar, a gente roda muito pouco a coluna lombar. Tá? Se vocês pegarem a literatura, o quanto que há de rotação entre as vértebras lombares é mais ou menos 5 graus. Por quê? Por causa das facetas articulares, que estão direcionadas para o plano sagital. Então, elas não impedem rotação, elas liberam a movimentação antero-posterior, mas ela limita a movimentação de rotação e também de pouco de inclinação. A maior amplitude articular que eu consigo fazer nas vértebras lombares são de flexão e extensão, tanto é que a pessoa faz a hiperlordose ou retificação. Tá? Agora, para mobilidade torácica, deita de lado, com o joelho flexionado, assim, uma mão apoiada na outra, estendido assim. Isso, daqui que eu vou fazer? Eu vou segurar na lombar dela e vou pedir, abre a mão e roda a coluna. Tipo assim, roda para o lado assim. Vai, veja. Pode rodar. Eu vejo o quanto que ela roda, se tem muito impedimento de um lado para o outro. Volta. Vamos fazer do outro lado. Aí eu estou fazendo testes de mobilização para ver o que eu vou incentivar. Thalita não é travada, tá? Mas com relação à escoliose. Mas o escoliótico, principalmente o estruturado, ele vai ter restrições muito grandes de um lado e mobilizar muito o outro. Para conseguir rotacionar muito mais o outro, tá? Ó, sustentei aqui na lombar dela. E para quê? Para que ela gire a torácica. Vamos lá. Aí, volta. Ela tem um bom padrão rotacional. Vai. Ótimo. Voltou, tá? São alguns testes de mobilização de rotação de colunas. Da coluna lombar e da torácica, que pode dar dicas quais que a gente pode incentivar mais na hora do treinamento. O que eu gosto de fazer, tá? O que eu acho interessante a gente realizar sempre no contexto da avaliação postural, como um dos exames físicos que são muito interessantes.
tá? E muito pode explicar um possível shift de quadril, uma possível escoliose que repercute na coluna, mas não é uma alteração na coluna propriamente dita, mas sim por causa da diferença de membros, tá? Então a gente coloca o quê? Primeira coisa, vamos fazer uma medida real. Estende as pernas. Eu vou pegar a espinha ilíaca, antero superior, e vou ver o maléolo. De um lado, espinha ilíaca e maléolo. Tá? Essa medida aqui, ó. Vou quantificar, aqui do 87. E vou fazer do outro lado. Espinha ilíaca. Ó, bateu aqui um pouco mais, tá? Mas aqui tentei 87,5 e 87, tá? Meio centímetro maior a perna direita dela, mas para diferença de membros, discrepância de membros, a gente se preocupa com diferenças maiores igual a 1,5 cm. 1,5 cm. Aí isso pode impactar na funcionalidade e talvez seria interessante fazer outros exames auxiliares, como algum raio-x, uma escaniometria, tá? Para ver realmente se essa alteração estrutural do membro e ver o quanto isso impacta na função, né, nos movimentos que ela realiza. Tá? Tem outros testes que o Galeazzi, né, flexiona os joelhos, deixa o pés alinhados, quadril nivelado, junto os joelhos aqui, e tento ver assim, né, na vista lateral. Se eu tenho aqui, ó, um joelho mais à frente do que o outro, eu vejo um pouco, tem que ver que o pé está bem apoiado, bem simétrico, porque se tiver um joelho na frente do que o outro, eu vejo uma discrepância de fêmur, um fêmur maior, tá? E aqui, se eu tiver isso na frente aqui, ela apresenta na frente um pouco direito, que eu vi que a perna era maior, tá? Mas levemente. E aqui eu vejo na vista anterior, se eu tenho um mais alto que o outro, tá? E aí parece levemente o direito também. Um mais alto que o outro, tíbia, ó, tanto que eu encosto aqui, ó, no direito dela, o esquerdo fica faltando um pouquinho. E esse fêmur um pouquinho na frente. Possivelmente, estruturalmente, esse membro inferior é um pouquinho mais comprido, comprimento maior do que o contralateral, tá? Não que isso vai impactar na função, porque não deu uma diferença total maior que 1,5 cm, deu uma diferença ali de meio centímetro, tá? Mas um pouquinho esse membro direito, que é o lado que ela tem mais flexão, diga-se de passagem, impactou aí nessa questão de diferença de membros, mas, novamente, né, eu vi que ela tem uma diferença, mas não é uma diferença muito acentuada a ponto de comprometer função, tá? Mas para pessoas que têm uma escoliose grande, um comprometimento funcional, agacha, desequilibra a pelve, você tenta ajustar a pelve, a base, não consegue ter uma melhora, e ao invés de a gente só bater no contexto muscular, uma avaliação desse tipo de conhecimento de padrão antropométrico pode ser importante, e talvez as possíveis diferenças podem ser interessantes ali para a gente ter ver o que realmente essa diferença está impactando, e talvez não seja só o quesito muscular em si, mas uma questão anatômica que possa reverberar nessa condição mais funcional, tá bom? Então, isso é interessante, um teste bem interessante dos exames que eu faço e que são orientados ali, divulgados e incentivados na literatura, é fazer o teste de discrepância de membros, tá?